Olá, meus amigos, sejam sempre bem-vindos. Estamos nós aqui para tratar de mais um dos nossos temas aí nesse processo tributário, de identificação das nossas espécies, dos nossos tratamentos, dos conceitos tributários importantes. E agora a gente tem que falar de talvez uma figura das mais tradicionais da vida tributária, que é a figura das taxas. A taxa, ela certamente convive já com todos nós de longa data, ela tem uma disciplina muito bem organizada, desde o Código Tributário, isso até tem uma razão histórica de ser. A própria palavra taxa sempre mereceu de todos nós muito cuidado, né? Porque, observe, a gente usa taxa para tudo, né? É uma expressão que se usa muito indiscriminadamente. Tem a taxa tributária, mas a gente já fala de taxa de juros, taxa de remuneração, taxas muito como sinônimo de tudo que esteja sendo cobrado. Do direito anglo-saxão, da língua inglesa, tax, na verdade, é sinônimo de tributo. Então, ao longo do início do século passado, nós tivemos muita dificuldade de bem identificar o que seriam as figuras tributárias das taxas. E essa foi a razão histórica pelo qual o Código Tributário olhou e falou assim, olha, vamos disciplinar, vamos adequadamente falar o que é a figura da taxa, para que a gente possa reconhecer, portanto, que essa nomenclatura, quando empregada, ela tem um significado específico do mundo tributário. E assim veio um Código Tributário, ali no seu artigo 77 a 79, estabelecendo os padrões e conceituações que nós temos para essa espécie tributária. De outro avisada, na verdade, nós temos aí a vinda depois das normas constitucionais, pós-Código Tributário, que, por sorte nossa, de um processo ali de bem consolidação dos nossos institutos, não alterou o significado da taxa. A taxa, no final das contas, que vai aparecer na Constituição, ela é, tanto a Constituição de 88 quanto a anterior, ela é muito similar ao que já estava no Código Tributário, e isso é bom para todos nós, né? Porque, no final das contas, mantém aquela organização bem estabelecida no nosso Código Tributário Nacional. Mas, sem prejuízo dessa caracterização toda, nós temos alguns problemas quando falamos da figura das taxas, e problemas até mesmo a partir dos conceitos que estão dados no Código Tributário, que vão se atualizando com os tempos. E é isso que a gente vai querer conversar um pouquinho com vocês e ficar muito atentos, ficarmos todos muito atentos às novidades que vão sendo debatidas em cima dos casos concretos, em cima das espécies que estão sendo estabelecidas pelos nossos entes federativos e a leitura que vai se fazendo modernamente, inclusive nos nossos tribunais. Bom, falando disso, é claro que a gente hoje, quando faz essa perspectiva de consolidação histórica, a gente encontra a taxa na Constituição, é o artigo 145 da Constituição, esse aqui que eu trago é a previsão constitucional do artigo 145, menciona a figura das taxas, tanto no inciso 2º quanto no parágrafo 2º, dispondo ali sobre algumas informações relevantes, e já nos mostra efetivamente qual é o conceito básico que a gente tem que externar quando pensarmos essa figura tributária. A taxa, diferente dos impostos, essa é a lição básica que nós aprendemos, né? A taxa, diferente dos impostos, ela vai ser uma forma de tributo contraprestacional. Ela se justifica no seu aparecimento tributário se somente se existir uma contraprestação prévia por parte do poder público, seja uma contraprestação de poder de polícia ou mesmo a utilização ou a realização de um serviço público que seja utilizado, portanto, pelos administrados, por cada um de nós, que, além de administrados, seremos também contribuintes nessa hipótese. Então, dessa conceituação básica, vale a premissa básica de fundamentação do nosso reconhecimento tributário. Taxa não se confunde com imposto, porque o imposto não tem nenhum tipo de vinculação à sua imposição, é um tributo, portanto, não contraprestacional, não vinculado, não comutativo, enquanto a taxa tem exatamente essa caracterização. Ela parte do pressuposto de que existe, sim, uma atividade prévia, parte do pressuposto de que, sim, o poder público tem que entregar algo inicialmente e, na medida que ele entregue esse algo, que possa aparecer o tributo. E isso vai justificar muitas das caracterizações que nós temos a partir do sentido da taxa. Se é um tributo contraprestacional, se é um tributo vinculado à realização de atividade por parte da administração pública, toda a organização e estabelecimento dos institutos e das caracterizações tributárias tem que ser estabelecidas, tem que ser organizadas a partir dessa premissa. Não é simplesmente um valor qualquer, não é simplesmente um valor que se desapega, seja da dose de atividade que o poder público estabelece, seja daquela dose que eu recebo. E esse sentido, como eu estava estabelecendo a vocês, como eu estava recordando a vocês,
é que vai fazer com que, no final das contas, a gente pense as características básicas que tem para já encontrarmos a partir da taxa. Como disse e reforço, nós temos uma taxa que tem o ponto de partida, a base fundamental de sua existência e validação, uma contraprestação. Podemos, portanto, falar de uma tributação vinculada, onde, na prática tributária, antes do legislador simplesmente conceber, eu vou estabelecer aqui o meu processo legislativo para instituir um tributo, ele tem que olhar para o lado e pensar o seguinte: espera aí, para esse tributo funcionar, é preciso que nós tenhamos aquelas duas medidas possíveis de validação da taxa. Ou eu tenho, como diz o 145 da Constituição, um serviço público sendo executado, e na medida dessa execução do serviço público, eu estabeleço e instituo a taxa na sequência, ou eu estou praticando um poder de polícia e, consequentemente, eu estou, na sequência, estabelecendo a figura da taxa. É, na sua base de fundamentação, terá, portanto, na sua hipótese de incidência, uma relação direta com essa atividade estatal. É um serviço público ou um poder de polícia que, exercido, praticado, permite a validação do tributo. É claro que, quando eu falo de que exista a necessidade prévia à atividade do poder de polícia ou mesmo do serviço público, em algumas ocasiões a gente já testemunhou até mesmo de que essas duas coisas acontecerão muito em sintonia. Então, por exemplo, se imaginarmos o aparecimento das agências reguladoras a partir da década de 1990, ela foi muito caracterizadora de um fenômeno que a taxa ilustra bem. Estamos ali imaginando que o poder público ele deixava de atuar diretamente em alguns tipos de atividade, que algumas eram até entendidas como atividades econômicas estrito senso, e ele fala o seguinte: olha, deixa eu sair desse cenário, vamos desestatizar essa atividade privativa e concede esse exercício de atividade econômica e a gente controla. Bom, controlar algum tipo de atividade econômica é um exemplo clássico de poder de polícia. E aí o que fez o poder público? Bom, na mesma medida que ele caminhava para mudar esse seu posicionamento, ele falou o seguinte: olha, vamos então estabelecer que, para fazer esse controle, para fazer essa supervisão, teremos uma unidade nova, uma autarquia especial, uma agência reguladora, que vai supervisionar, que vai, portanto, exercitar esse poder de polícia. Fazia isso, claro, mediante um processo de lei. Então, a criação, primeiro da Anatel, depois da ANEEL, e tantas outras agências reguladoras, principiarmos nos grandes exemplos federais, ela vinha por um processo que pensava, efetivamente, como lidar com aquela atividade econômica e qual era o papel que o poder público tinha que conceber. Na medida que esse poder público fazia isso, fazia uma atividade legislativa que, claro, tinha a ver com a criação daquela agência, a criação daquela autarquia especial, mas já percebeu o seguinte: opa, isso aqui vai ter um poder de polícia. E, consequentemente, e muitas das vezes na mesma lei de criação dessas autarquias, dessas agências, ali estabelecia a figura da taxa. Claro que alguém pode pensar o seguinte: pô, mas o poder de polícia ainda não está sendo praticado. Mas até porque a taxa, como espécie tributária que tem que observar uma anterioridade, tem que ter toda uma regulamentação, ela não aparecia imediatamente, aparecia num primeiro momento legislativo, mas muitas das vezes essa figura tributária ia aparecer no exercício seguinte, ou mesmo 2 anos para frente. E aí o poder de polícia já estava sendo praticado, já estava estabelecido, já estava instituído, fazendo, portanto, ilustrar isso que eu estava mencionando a vocês, de que nós temos ali o aparecimento de um poder de polícia, a criação de uma unidade própria, que nesse caso fora até concomitante à previsão do tributo, mas logo depois vinha o tributo naquela mesma fundamentação legislativa e, claro, naquele mesmo movimento que lidava com esse cenário tributário. Então, é fundamental que a gente tenha esse poder de polícia, esse serviço público sendo praticado. Se ele já estiver em curso, ótimo. Se ele estiver nascendo, o tributo pode nascer na sua consequência natural, mas tem essa certeza de que a figura tributária da taxa baseia-se na existência dessa prévia atividade, ou na existência dessa atividade que esteja sendo regularmente exercitada, regularmente ofertada aos particulares em geral. Então, isso é fundamental que a gente lembre da figura da taxa. Não posso, por exemplo, estabelecer uma taxa para coletar recursos e financiar no futuro o início do exercício de uma atividade de poder de polícia ou de serviço público.
Isso não pode. Não posso coletar primeiro o recurso, falar assim, deixa eu angariar recursos para que daqui eu possa, no futuro, estabelecer algum tipo de execução. Não, tem que ser o contrário. Executa, estabelece as bases de funcionamento daquele serviço público, daquele poder de polícia, e aí depois é que vem a taxa na vida prática. Se vier no mesmo momento legislativo a sua concepção, até é possível, mas ela depende, para a sua eficácia, de que aquele serviço público, de aquele poder de polícia, quando a taxa começar a ser arrecadada e coletada dos particulares, que ele já esteja em serviço, em execução, que ele já esteja em exercício, me refiro, claro, ao poder de polícia e ao serviço público. Então, por isso, uma vinculação sempre importante nesse conceito de taxa. E por isso também é que vai dialogar com uma característica que as taxas começaram a ter de maneira mais recente no debate nacional. Sempre se percebeu que havia, por parte das nossas atividades legislativas tributárias, um certo descompromisso com aquele valor. Não, olha, existe um poder de polícia, existe um serviço público, então vamos estabelecer aqui um valor de uma taxa. Tá bom. Aí alguém parava e pensava assim, mas espera aí, que valor é esse? De onde esse legislador tirou essa grande contribuição, de onde ele estabeleceu esses patamares. E muitas das vezes você percebia que talvez aquele legislador instituidor da taxa, quando foi desenhar os elementos quantitativos, ele não teve um cuidado necessário de parar e pensar o seguinte, opa, qual é a quantificação que eu tenho desse serviço público, qual é o custo desse serviço público, qual é o quanto que o particular recebe desse serviço público e qual é aquele valor correspondente. Isso tudo é fundamental que a gente pense também. E assim, nós começamos a nos deparar com a figura da taxa, de identificar que muitas vezes havia um descuido legislativo na percepção de que, se o tributo depende para sua validação da hipótese da existência de uma atividade, o valor que decorre daquele tributo não pode ser descompassado em relação àquela atividade. Tem que ter, ainda que entre algumas e muitas aspas, uma percepção de que o valor tributário tem uma lógica de ressarcimento, tanto do quanto o poder público está coletando, quanto aquilo que o particular está já recebendo de contrapartida. É a comutatividade, que ainda que não seja absolutamente precisa, mas é uma comutatividade que tem que acontecer em relação ao fenômeno tributário da taxa. Uma equivalência, ou como passou a dizer o Supremo Tribunal Federal, uma razoável equivalência entre o custo da atuação e o quanto o Estado pode exigir de cada contribuinte. É claro que essa conta não é uma conta simples, mas essa conta é uma conta necessária, vai dizer a vida nacional, de que, dado a caracterização e a fundamentação, repito eu, do tributo a partir da existência de uma atividade do poder público, não pode aquele valor exigido do contribuinte ser prestado sem qualquer tipo de consonância com aquilo que está sendo realizado. Não posso eu demandar numa taxa um valor que não dê ao contribuinte uma sensação de que aquilo ali, entre muitas aspas, repito, esteja ressarcindo a atividade que ele está executando. Porque se não for assim, era imposto. Se não for assim, não tinha vinculação. Então, especialmente com lampejos do Supremo Tribunal Federal, né, as interpretações que os tribunais, portanto, começaram a contribuir para a nossa compreensão da figura da taxa, se criou essa base de identificação de que há uma necessidade de percepção dessa equivalência entre a atividade e o que, no final das contas, esteja sendo exigido do contribuinte, e que isso, ainda que de maneira não precisa, porque é quase impossível estabelecer uma comutatividade absoluta e precisão matemática desses valores, mas que seja uma equivalência minimamente razoável. Que, se houver algum tipo de descompasso, que seja mínimo, mas que a preocupação legislativa seja orientada para reconhecer que os sistemas, os elementos quantitativos de cálculo todo, como aqui bem ilustra o Supremo Tribunal Federal, sejam pautados a partir dessas premissas, a partir dessa fundamentação. Nós já vimos isso no Judiciário Nacional, espalhado por várias decisões, e, no final das contas, acaba o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, nesse caso aqui,
ainda no início do século, já nos trazendo essa contribuição. De lá para cá, nós encontramos vários exemplos interessantes. E talvez um dos exemplos mais interessantes relacionado a essa relação entre a questão do custo e do benefício, entre o valor tributário e aquele que está sendo gerador de benefício, foi esse caso, o outro que chegou ao Supremo Tribunal Federal no início dessa década, ali julgado no início de 2021, para ser mais preciso, onde ele identifica que um determinado estado começava a praticar ali um poder de polícia de natureza ambiental. É possível, uma das discussões que existia por trás desse caso era também imaginar a validação dessa atuação estatal, mas o Supremo Tribunal Federal reconhece que o poder de polícia na questão ambiental é de uma competência comum também e que, portanto, seria legitimado aos estados. Mas observem, pensando aqui o nosso ponto de atenção, em que alguém, de uma maneira muito técnica, até mesmo por um processo de ação direta de constitucionalidade, ou seja, um processo bem abstrato mesmo, mas ele olha e fala o seguinte, olha aqui, atenção à sociedade civil, o Estado em questão está estabelecendo um exercício de poder de polícia para essa questão ambiental, está quantificando isso a partir da utilização de determinado insumo ambiental, que nesse caso aqui era a percepção de um critério a partir do volume hídrico utilizado por determinado tipo de agente. Até aí ele até entendeu, olha, é possível, desde que a gente, claro, enxergue que isso tem uma relação com a atividade, mas o ponto central nesse caso nem era apenas isso, era uma percepção de que o que a lei estadual fazia era colocar um valor completamente dissociado do custo daquela atividade. Pensou-se até do ponto de vista curioso, assim, comparou a lei tributária com a lei orçamentária. Quanto esse Estado vai gastar com essa estruturação do poder de polícia? Vou chutar números aqui, tá? Não me lembro precisamente quanto era. 2 milhões mensais ou anuais, sei lá quanto era, 2 milhões, tá bom. E como é que está arrecadando 10 milhões? Se o custo do exercício da atividade é de 2, como é que a previsão da arrecadação tributária chega a 10? Tem um descompasso aí, tem uma perda completamente daquela proporcionalidade, tem uma perda completa daquela proporcionalidade. E vejam, nem é de pequena monta, nem é algo que nós poderíamos dizer que está razoável. Então, ainda que eu validasse sobre determinado modelo de cálculo a possibilidade de cobrar-se a partir de determinada ordem de grandeza ali, que, repito, na hipótese era um olhar sobre o volume hídrico utilizado por cada contribuinte, o resultado desse processo de identificação per si e ao total da arrecadação daquele tributo não pode ser descompassado, não pode ser desproporcional ao custo da atividade estatal de fiscalização. Isso tem uma violação desse princípio de equivalência que vem na dimensão custo-benefício que o tributo estabelece. Isso, no final das contas, conflita com o próprio significado constitucional da taxa e, acima de tudo, isso viola, na sua melhor essência, a ideia de capacidade contributiva, porque isso está disfarçando uma forma de imposto por meio de uma taxa ali e permitindo ao poder público um aumento de arrecadação que não emprega a via adequada. Não que o poder público não pudesse estabelecer outros tributos, poderia, mas na formato da taxa isso não se compatibiliza. Então, vejam que aquelas decisões que começam a ser proferidas lá pelo Supremo Tribunal Federal no início do século, elas vão sendo repetidas, e tem esse grande exemplo, grande ilustração aqui, que nós chegamos na vida nacional para identificar, portanto, essa consolidação da ideia de proporcionalidade, ou como dizia aquela primeira decisão, de uma equivalência na razoabilidade dos elementos quantitativos. Falou isso o Supremo Tribunal Federal já no início do século, repete ele nos tempos mais recentes. E de lá para cá, a gente vai encontrando outras figuras. Observem que, novamente, ali se pensando fiscalizações, elementos de poder de polícia que são sempre muito complicados, muito sensíveis, né? Porque fala-se de uma supervisão, de uma ideia de identificação ali do processo de supervisão, mas vem, acima de tudo, olhando e falando o seguinte, olha, deixa eu identificar se no elemento concreto, se no caso concreto, estamos diante ou não dessa equivalência, dessa proporcionalidade. E, mais uma vez,
a Suprema Corte do país, em outro caso, também numa apreciação de ação direta de constitucionalidade, também por exercício de uma atividade legislativa de determinada unidade federativa estadual, chega a esse sublinhar da nossa vida, a observância, abro aspas, de um princípio de proporcionalidade, equivalência, impõe ali uma equivalência estrita. Claro, não a ponto da gente imaginar que vai ser absolutamente precisa, mas uma equivalência razoável, como nós estamos falando, e como aqui o Supremo Tribunal Federal nos contribui para essa compreensão. Então, você que um dia na sua vida prática você parou com uma taxa, tem que parar e pensar o seguinte: olha, eu não posso identificar apenas se estamos cobrando 50, 100, 500 ou 1.000 no valor dessa taxa. Na verdade, o que nós temos que parar e pensar é esse valor que está sendo cobrado, na hora que eu identifico o exercício da atividade como um todo, ele está fundamentado naquilo que vai ser o custo da própria atuação do Estado? E, portanto, aí eu não posso me satisfazer, muitas vezes, em olhar a lei do tributo isoladamente, nem os elementos quantitativos, se eles foram respeitosos ou não adequadamente. Mas eu tenho que cotejar essa lei do tributo, muitas vezes, com as previsões e determinações orçamentárias. É isso que tem aparecido em vários desses casos, exigindo de todos nós uma prática até de uma advocacia e uma compreensão jurídica desse fenômeno tributário um pouco diferente, que é extrapolar da lei estrita tributária e colher elementos em outro espaço, ainda que seja o nosso espaço orçamentário. Essa é a grande novidade que nós temos que agregar nesse processo de compreensão da taxa. Em paralelo a tudo isso, é claro que vem a própria estrutura e fala o seguinte: olha, nós temos que ter toda uma preocupação exatamente, portanto, com os elementos de cálculo. É claro que eu sei que existirá ali a necessidade de identificação do serviço público, do poder de polícia, mas esses elementos de cálculo são muito mais complexos nessa figura da taxa. O Código Tributário atrás trazia algumas preocupações. Ele dizia o seguinte: olha, não vamos impor a taxa sendo calculado sobre o capital das empresas. Aí nem é por esses motivos todos que eu estou falando, mas por uma lógica também um tanto quanto natural. Nós queremos ou não queremos que as empresas se capitalizem? Para o grande interesse nacional, é importante e interessante que as empresas se capitalizem. Ah, não, é importante. Então, peraí, você não pode colocar um tributo sobre o capital das empresas. Se você tem um tributo no capital das empresas, isso vai produzir o efeito contrário. Vai todo mundo reduzir o máximo possível aquele capital, porque eu teria ali que pagar mais tributo em cima de um capital mais elevado. Quanto menor for o meu capital, menor seria, portanto, aquele compromisso tributário. Por isso é que o Código Tributário, de maneira muito lógica, fala assim: olha, de tudo que já havíamos experimentado naquele momento, fica absolutamente proibido que você calcule, que você adote no elemento quantitativo do cálculo da taxa o capital das empresas. Até aí, natural. Mas o Código Tributário trazia uma outra preocupação, dizendo o seguinte: olha, se eu não estou estatuindo de maneira expressa aquela ideia da equivalência razoável que depois do tempo trará, por outro lado, a gente quer que a base de cálculo da taxa, ou seja, o seu elemento de incidência material, econômica, financeira, ela seja completamente diferente dos impostos. Ou seja, não pode a taxa olhar para um fenômeno tributário qualquer e falar o seguinte: não, assim, é muito mais fácil aqui. O valor da propriedade já é exigível para fim de IPTU, IPVA, ou mesmo imposto de transmissão. Então, já que a gente conhece isso, vamos colocar a taxa sobre o valor da propriedade? Não pode, porque ali daria, no mínimo, a sensação para o particular de que ele está sendo, aspas, por favor, de alguma maneira bitributado, duplamente tributado, porque o sistema de cálculo seria o mesmo. Sem contar a mistura inadequada de um tributo vinculado com um tributo não vinculado. Então, estabelecia o Código Tributário, desde sempre, no seu parágrafo único do 77, que a base de cálculo da taxa tinha que ser diferente, tinha que ser distinta daquela empregada para os impostos. Essa mesma base, essa mesma previsão vai aparecer na Constituição. O artigo 145, no seu parágrafo 2º, vai estabelecer a mesma imposição, dizendo: olha, a base de cálculo das taxas há de ser diferente da base de cálculo dos impostos. Ou seja, recomendando também a todos nós um grande olhar. Estabeleceu uma taxa, legal, estabeleceu uma taxa sobre que valor? Bom, na hora que a gente olhar esse valor, eu tenho que parar e pensar o seguinte: se esse valor, eventualmente, já estivesse sendo exigido por algum imposto, isso está inadequado, isso está
ilegal, ou melhor até, isso é inconstitucional. A Constituição não me permite. Exigindo de todos nós, portanto, a seguinte preocupação. Eu tenho que conseguir olhar qual é a base de cálculo de todos os nossos impostos e saber que uma eventual taxa que seja legislada tenha que adotar uma base distinta. Isso, ao longo dos tempos, foi se experimentando. Então, a gente encontra casos, aí, é claro, análises muito pontuais do Supremo Tribunal Federal olhando uma taxa e falando assim, essa aqui é inconstitucional, essa aqui é constitucional. E muitas das vezes, quando ele fazia essas súmulas antigas, ele fazia isso percebendo que havia ali uma identificação, uma identidade ou não do sistema de base de cálculos. Na primeira súmula de número 595 aqui, muito mais fácil, porque claramente ele está dizendo uma taxa municipal que se fundamenta ali na conservação das estradas, mas a base de cálculo é idêntica do imposto rural. Não pode, de jeito nenhum. Idêntica a qualquer imposto não seria possível. Em outros momentos, ele até fazia esse tipo de apreciação, mas como ele identificava que não havia nenhum tipo de identidade, ele declarava constitucionalidade. Então, quando, por meio de lei também, se reconheceu o poder de polícia do mercado de capitais e mercado de sociedades abertas, né? Assim, poder de polícia é esse implementado por meio da fiscalização da Comissão de Valores Imobiliários, que tinha ali na sua existência acompanhamento de uma taxa de fiscalização desse mercado de valores. Havia ali um olhar sobre o sistema de cálculo, falava assim, olha, isso aqui, a alegação que havia no mercado era essa, assim, muito próxima da base de cálculo do imposto ou de alguns tributos ali que adotariam o sistema do lucro, e das discussões acaba o Supremo Tribunal Federal percebendo que não havia essa identidade, e aí declara a constitucionalidade daquela taxa. É o que a súmula 665 vai nos ilustrar. Mas o mais interessante dessa história foi perceber o seguinte, se ela for exatamente idêntica, ninguém tem dúvida. Agora, e se ela adotar a taxa na sua base de cálculo, algum elemento que seja adotado também por uma lei de um imposto, ainda que elas não sejam exatamente idênticas. Então, por exemplo, eu não posso nunca adotar para fins de base de cálculo numa taxa o valor da propriedade, porque o valor da propriedade, como disse, é utilizado pelo IPTU, pelo ITR, pelo IPVA, pelo imposto de transmissão. Então, qualquer taxa que incida sobre a propriedade imobiliária, ela não pode ter como base o valor da propriedade. Agora, e se ela tiver um dos elementos que são normalmente utilizados para, por exemplo, chegar ao valor da propriedade? E se, por exemplo, a taxa for calculada sobre a área do imóvel? Bom, aí vocês vão me dizer, a área claramente é um elemento que serve para chegar ao valor da propriedade. Mas vejam, eu estou usando um elemento e não a identidade perfeita entre o valor da base de um imposto para aquele fim da nossa taxa. E foi essa história que, depois de muitas discussões, acabou sendo resolvida também pelo Supremo Tribunal Federal por meio da súmula vinculante número 29. Quer dizer, na verdade, ele consolida nos seus julgamentos e aí acaba editando a súmula vinculante número 29, dizendo o seguinte, não, isso é possível. É constitucional que você tenha um ou outro elemento. O que não permite-se é uma identidade integral. Então, quando olharmos ao parágrafo único de 77 do Código Tributário, ou quando olharmos ao parágrafo 2º do artigo 145 constitucional e percebermos ali uma proibição, uma vedação de que a base de cálculo seja idêntica entre uma taxa e um imposto, nós temos que lembrar dessa grande contribuição aqui da Suprema Corte, de que essa proibição constitucional é em relação a uma identidade perfeita, uma identidade integral entre a lei da taxa e do imposto. Mas, por outro lado, adotar um ou outro elemento pontualmente similar é possível, nós não temos esse tipo de impedimento. É a grande referência da nossa taxa. Tá bem? Vamos fazer a primeira paradinha, a gente volta na sequência, claro, para falar ainda mais sobre essa nossa figura tributária. Até já!